minutos, né? Então, de novo, boa noite a todos. Eu queria primeiro solicitar para deixar todos os telefones, os microfones no mudo, né? Para a gente poder... E quem quiser, por favor, abrir o vídeo, é legal para a gente poder se ver. Então, é o contrário, né? Deixar o vídeo aberto e o microfone desligado. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Eu sou o fundador e chairman do Celint. Hoje estamos com algumas pessoas aqui também da empresa, o Alisson, a Aline, o Yuri, que é o nosso novo CEO, né? Que está aqui com a gente agora também. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e já começar a apresentar a Gabriela, né? Gabriela Asmar, ela é de formação advogada, né? Já atuou na diretoria de grandes empresas, como Michelin e outras. Recentemente, ela teve como ombudsman da Petrus, e com um cargo relevante, lá reportando direto ao conselho. E também fez o seu MBA em Law School, né? Que o tem um outro nome, né, Gabriela? Não é LLM, MBA, LLM. lá em Nova York. Então, e ela já milita na área de mediação há muitos anos. Eu já conheço a Gabriela pelo menos há 10 anos, né, que eu a conheço, ela já milita nessa área. É Ela isso, foi uma das não, não. responsáveis de trazer o GEMS para o Eu ia Brasil, falar que é o órgão... sobre mediação. Quem puder, Mediação de Aline, se você conflitos. puder Quer desligar o escutar? microfone de todos, né, porque alguns não esquecem, né? E aí a gente pode continuar aqui. Bom, eu queria dar, para começar, né, nós já estamos aqui em mais de 30 pessoas. Eu queria começar a esquentar as turbinas aqui. Eu vou trocar algumas ideias com a Gabriela sobre o que é mediação no âmbito da governança, né? E até mencionar que nós vamos ter um programa específico, né, de 8 horas, estendendo, né, esse conceito, né, para aprofundar mais, né? A ideia da live é realmente ser ali se vira nos 30, né? A ideia de a gente poder fazer uma coisa bem pontual. E eu queria começar, né, Gabriela, a dizer que a situação mais provável que a gente vê a governança, o conselheiro atuando na mediação, é a situação de conflito entre sócios, né? Eu, com 25 anos aí de atuação em conselho, já vivenciei isso inúmeras vezes, né? Sócios, sejam da mesma família ou não, né? Onde o conflito, às vezes, é inevitável, é até bom, né? No fato de ter visões diferentes. Às vezes, esse conflito se estende, né? E fica uma coisa, às vezes, muito ingerenciável. Então, essa é a hora que entra o conselheiro. Gabriela, o que você pode falar sobre também, né? Sobre essa visão mais do ponto onde atua o conselheiro na mediação? Bom, primeiro, boa noite a todos. Vanderlei, muito obrigada. Você é o responsável por eu ter me apaixonado pelo assunto de conselhos. Além do fato de que eu já estava vindo de uma experiência em que eu era inevitavelmente uma mediadora entre o conselho e outras partes de uma organização complicada. E aí, isso vai compor a resposta que é muito importante entender, embora aqui a gente vá falar só de uma pincelada, que para a gente poder mediar efetivamente qualquer coisa, qualquer tipo de conflito, tem um conceito essencial que é chave para a confiança, que é a principal ferramenta de trabalho do mediador, seja mediador conselheiro ou em outra natureza. Quando a gente fala de uma mediação tradicional, a gente vai dizer que é a neutralidade. Mas, na maioria das situações, a neutralidade é uma utopia. Né? Ser neutro é não tomar lados, ser neutro é não estar ali para dizer o que é certo e o que é errado, e sim para facilitar um diálogo, criar uma ambiência de maior confiabilidade para que as partes, que são as reais protagonistas do conflito, criaram o conflito, tenham condições de voltar a criar uma solução, voltar a ser co-criadores de qualquer coisa. Quando a confiança está abalada, as pessoas que originalmente co-construíram aquela relação se tornam destrutivas uma da outra, em vez de estarem focando a sua atenção em construir o que é necessário, porque é um problema de ambos. E aí o conselheiro ele vai poder ter
um monte de situações no seu papel como conselheiro, e aquelas situações na qual ele muitas vezes não vai ser neutro nesse dizer purista, mas ele vai ser equidistante, é exatamente essa situação entre sócios. Essa é a situação mais típica, mais comum, e aquela na qual o conselheiro está perfeitamente posicionado para, além da boa intenção de ajudar a resolver o conflito, até porque se os sócios estão brigando, não tem varinha mágica para o conselheiro conseguir promover mudanças eficazes, né? Pode até promover alguma mudança, mas com muito mais custo, com muito mais resistência, com muito mais muito mais necessidade de custos, de força, de tempo, de dinheiro para poder romper as inércias, do que quando todos os sócios, todos os acionistas estão olhando na mesma direção. Então, essa capacidade do conselheiro unir o que há de complementar nos sócios para que possa ser uma união de esforços e não uma difusão de esforços, é o que vai fazer o trabalho do próprio conselho mais eficaz. Seja o conflito declarado, como muitas vezes é, sobretudo nas empresas familiares, seja naqueles conflitos que são subliminares, que são nas entrelinhas, que são muito mais difíceis de lidar e requerem muito mais senioridade por parte desse interventor, seja mediador ou conselheiro, o nome que a gente der. Isso aí, Gabriela, só exemplificando, né? Assim, inúmeras vezes a gente viveu essa questão, e acho que pegando o gancho aí do que você falou, o papel do conselheiro, como uma parte neutra, teoricamente, né, neutra, e um conselheiro, definitivamente, se for um bom conselheiro, ele é neutro, né? Ele tem uma independência, ele tem independência ética, moral, financeira em relação à empresa, portanto, ele pode exercer essa neutralidade. Aí, pegando um gancho contigo, a questão é de, muitas vezes, as visões dos sócios que estão em conflito, elas estão muito separadas, né? E aí o papel do conselheiro é começar a entender os interesses por trás dessas posições, para começar a trazer, né, essa área para uma zona de convergência. Então, eu acho que esse é o papel, e eu tenho tentado, né, enquanto conselheiro, fazer isso em inúmeras situações, ainda hoje, né, exatamente nessa mesma semana, a gente tentou exercer isso lá num conselho. Então, isso é muito comum, né? E isso ressalta a importância, né, do conselheiro conhecer ferramentas, né, conhecer algumas técnicas, porque senão ele vai cru, né, para poder fazer esse papel. E aí exatamente vem já um segundo ponto, né, Gabriela, que é a questão dos conflitos familiares, aí indo para as empresas familiares, se refletindo, né, no ambiente ali, no ambiente da empresa. Então, é óbvio que é impossível separar, né? Não dá para fazer o jantar de domingo e depois voltar e está tudo igual. Mas, Gabriela, assim, eu tenho tido algumas experiências com isso, né? E realmente as coisas se confundem, né? Como é que a mediação, né? Se o conselheiro conseguir conhecer um pouco mais de mediação, como é que ele vai estar instrumentalizado para poder entender esses conflitos de família que se repetem na empresa familiar? Esse buraco é mais embaixo, porque família todo mundo tem, né? E cada um tem os seus próprios, as suas próprias feridas abertas, que muitas vezes se conectam com mais um lado do que o outro. E nesse aspecto, sem esquecer a tua pergunta atual, mas eu queria só voltar um pouquinho antes e trabalhar um pouquinho os conceitos de neutralidade e imparcialidade, porque nesse aspecto o conselheiro ele tem mais proximidade até com um juiz no bom sentido, porque o conselheiro ele também está ali para trazer o expertise dele. É esperado que ele traga o expertise dele. E eventualmente nesse mandato técnico, né, nesse aspecto técnico da intervenção dele, ele pode ter uma opinião que se aproxima mais de um lado do que do outro. E isso pode ser mal interpretado como sendo tomar lados no conflito. E, na realidade, é porque são dois chapéus que estão interagindo aí.
o chapéu de mediar o conflito entre os sócios e o chapéu de trazer uma opinião técnica sobre os assuntos que estão sobre a mesa. Então, isso é uma saia justa muito importante e que, quando você adquire mais ferramentas de mediação, você ganha uma musculatura melhor para ter mais clareza para você primeiro e depois você poder traduzir isso nesse conforto para todos os envolvidos de que você trazer a sua opinião técnica sobre o assunto do conselho da empresa não significa tomar lados com um sócio ou com outro sócio, né? Com um acionista ou com outro. E aí, entrando na questão de família, né? Porque família cada uma tem a sua, né? Por um lado, você também é um ser humano que tem, né, as suas dores e o seu processo de autoconhecimento em andamento, mas, por outro lado, você não é parte daquela família. Então, você tem uma condição melhor de separar o que é a família empresária do que é a empresa familiar, né? E a gente é necessário conhecer os dois lados. É necessário conhecer o que é mediar uma família empresária, né? Com um objetivo de longo prazo, que é a coexistência nessa família, mesmo que um dia eles deixem de ser sócios, deixem de ser acionistas, um pode deixar de ser acionista, o outro continuar, ou, enfim, tem um monte de arranjos que se pode fazer, mas os laços de família não são opcionais, né? Você não pode vender o seu lugar na família como você pode vender o seu lugar na empresa. Então, isso vai durar para sempre, e isso precisa ser cuidado, ou pelo menos não ser piorado, porque isso também não é um assunto que o conselheiro vá mediar. Mas é preciso deixar esse assunto cuidado, mas do lado de fora da sala, para que os assuntos da empresa familiar possam ser tratados no ambiente da empresa. Porque o que acontece, eventualmente, quando não existe um expertise adequado, é que, no afã de ajudar aquelas pessoas a conversarem, o assunto da empresa pode ficar deixado de lado por muito tempo. E aí só ir apodrecendo em PG, né? Então, essas duas realidades, elas são concomitantes, elas precisam de atenção, mas precisa ter uma adequação do tempo e do espaço a cada um dos assuntos. E não necessariamente vai ser o mesmo interventor. E aí, só para não deixar esse outro aspecto importante, é muito comum, isso em qualquer assunto de conflitos que vem desde o berço, né? Muitas vezes, o enredo é o mesmo desde o útero da mãe, mas as pessoas vão crescendo, vão sofisticando o discurso, vão trabalhando os efeitos especiais, mas o enredo é o mesmo. E, na vida da empresa, essas pessoas inconscientemente vão trazer esses assuntos mal resolvidos, travestidos, né? Em nomes técnicos, em nomes, você pode chamar de balanço, eu posso chamar de faturamento, mas a gente ainda está falando daquela competição que a gente não terminou e não encerrou para poder começar uma nova relação como dois adultos que têm que cuidar de uma empresa que pertence a ambos. Então, Perfeito. o papel do mediador muitas vezes vai ser ajudar a entender que uma coisa é uma coisa, a outra é a outra. Só adicionando, né, eu tenho um exemplo aqui muito claro e muito vívido na minha cabeça já de alguns anos atrás, né, ali num conselho de uma empresa familiar, em que, no meio de uma discussão sobre questões da empresa, né, veio à tona, né, no conselho também estavam alguns irmãos, né, e um deles falou: você sempre foi assim, desde que, né, o papai teve carro, você sempre quis ir do lado dele, né, nunca deixou que eu fosse do lado. Esse é o tipo de coisa. Então, olha como flui, né, para a empresa uma questão que é da família. E aí vem, né, um pouco da experiência dessa instrumentalização do conselheiro, né, ou até dos agentes de governança para ter esse ferramental de mediação, porque às vezes é importante você separar o joio do trigo. Não adianta você querer resolver
conflitos, como ela falou, né, a Gabriela falou, que vieram lá do útero, né, que vieram lá da base, da infância, porque aquilo é meio inegociável, aquilo já está entranhado, né, algo que está no âmbito mais de uma mediação ou profissional ou até uma terapia familiar, né, em relação ao que é possível fazer, mas é importante você ter essa consciência e começar a compreender, né, os tipos de conflitos que você vai encontrar e aqueles que você consegue trabalhar no âmbito da empresa, não digo na sua governança no conselho, para trazer para a zona de convergência, e aqueles outros que têm uma raiz mais profunda, onde outras ferramentas são outras e até outros interventores, né, que vão poder ajudar. Não é isso, Gabriela? Acho que essa é a mensagem principal, porque senão a gente vai começar a confundir as coisas, né? E o conselheiro precisa saber exatamente onde é que ele vai entrar e como ele vai ajudar. E se ele for resiliente e compreender, né, tiver um pouco dessa base, não só de uma base técnica de governança, mas uma base consciencial, uma base, inclusive, psicológica, né, para poder separar um pouco as coisas, o trabalho dele vai ser facilitado. E, obviamente, a governança vai fluir. E muitas vezes a gente não consegue resolver coisas da empresa, fatores importantes como uma nova estratégia, um direcionamento, sem antes a gente tratar, né, um pouco daquelas questões anteriores que estão na base dos conflitos. Como eu costumo dizer, a gente tem dois cuidados. É preciso cuidar da criatura, que é a empresa, mas também cuidar dos criadores, né, que são os acionistas, os fundadores e os herdeiros dos fundadores. Então, criador e criatura precisam ser cuidados, e esse é o aspecto, né, que a gente gosta de reenfatizar na empresa familiar. Não está certo, Gabriela? É isso aí? Está certíssimo. Inclusive, eu queria até trazer uma frase do Jung, que me veio agora, que diz assim, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Né? Isso disse Carl Jung. E, basicamente, essa separação não só de assuntos, é uma coisa meio que multilateralizada, como uma cruz. Né? Você tem que separar família e empresa, né? Mesmo que essas coisas tenham interseções, e você tem que separar passado e futuro. Uma das tarefas mais difíceis do mediador, mais desafiadoras, é ajudar as pessoas a pararem de olhar para trás e catar caquinho e começarem a ter fôlego para olhar para frente e sim desenhar o que querem daqui para frente, que é, obviamente, algo melhor do que está hoje. Então, as pessoas, quando elas estão num processo de conflito, é inevitável a gente trabalhar com algum aspecto psicológico, mas a gente não precisa ser terapeuta para isso, mas a gente precisa reconhecer que isso existe, e que muitas vezes leva as pessoas a atuarem num fluxo contínuo de trauma. Né? O trauma é o ratinho de laboratório naquela rodinha em que ele caminha e não sai do lugar. Se a gente não ajudar as pessoas a tomarem consciência de que elas estão na rodinha do laboratório e elas poderem parar um minuto e escolher pisar para o lado para então começar a caminhar, mesmo que elas ainda precisem voltar aqui para resolver alguma coisa, mas vai ser num outro ambiente com uma outra interlocução, elas não têm capacidade neurológica de conseguir olhar para frente. Então, não necessariamente aquilo que a gente traz à consciência, a gente vai trabalhar ali. Mas é importante que as pessoas tomem essa consciência para poder dar o passinho para o lado e aí caminhar junto com a visão de quem não está impactado por aquela dor, que no caso é o conselheiro. Maravilha. Pessoal, olha só, nós temos mais 10 minutos, né? Já estamos chegando aí, os 2/3 da live já aconteceram, a gente costuma ser pontual. Eu sei que vocês devem ter perguntas, por favor, coloquem no chat, que depois a gente vai procurar responder as perguntas. Não teremos possivelmente tempo para perguntas aqui na live, e esse também é um dos nossos objetivos, poder passar um conhecimento concentrado sem tomar muito tempo de vocês, mas também dar o espaço para que a gente possa interagir, né, de uma outra forma, através das perguntas e respostas. Eu vou entrar num outro assunto agora, Gabriela, que é presidente do conselho. Né? Eu tenho sido presidente do conselho já há muitos anos, hoje eu estou como presidente, né, em 2 empresas do conselho, e é óbvio que, como presidente, a gente exerce ali um papel, às vezes, de mentor, né, dos diretores,
É comum, por exemplo, na avaliação de desempenho que a gente faz do conselho, do colegiado, que a gente o presidente dê uma devolutiva para os conselheiros, mas principalmente para o diretor executivo, para o CEO, né, ou para o gerente geral, seja lá o nome que for, desse número 1. Quando a gente faz isso, a gente está se aproximando, está dando feedback, está promovendo até uma possibilidade de evolução, mas é também comum que o presidente seja procurado para ser o interventor, né? Para ser, toma partido aqui de alguma coisa e vamos, tem um problema aqui, você não vai tomar partido. E às vezes me ligam, né? Isso é comum. Uma das partes, um membro da família ou um dos sócios me liga, olha só, na reunião, eu esperava que você pudesse ter chegado lá e ter falado tal coisa, né? E aí já colocava os pingos nos is ali. Falei, calma, peraí, porque é complicado, né? Eu não posso, numa reunião, como presidente do conselho, tomar um partido, a não ser que eu realmente esteja percebendo ali uma situação que é a favor da empresa e não a favor de A ou B, né? Aí a gente vai se posicionar e vai tentar mediar ali para poder tocar em frente. Mas, Gabriela, assim, da tua visão, né, você acha que há uma equidistância, né? O presidente do conselho, ele tem essa equidistância que deveria caber a um mediador? Como é que você vê isso? Eu acho que ele é a figura, inclusive me inspiro em você, a figura que mais se aproxima do mediador, porque além dessa equidistância em relação aos sócios, você também tem uma equidistância em relação aos demais conselheiros. Então, você como eu vejo essa comparação muito próxima do que seria um líder de banda de jazz, né? Ou um maestro. Você precisa criar uma ambiência para que cada um toque melhor o seu instrumento. E assim a música saia com a melhor qualidade para os clientes, né? Então, você tem essa tarefa que é multifacetada, né? São muitas camadas de demanda que você tem, exatamente, né? Por essa busca de alianças, né? Com aquela peça tão central do tabuleiro. E se você sair do centro, né? Se você deixar de estar num lugar que serve ao todo e começar a cair na tentação de fazer alianças aqui e ali, consciente ou inconscientemente, você vai deixar de ocupar a sua função de presidente, que é exatamente essa de dar condições para que os outros toquem o seu instrumento e apareçam no momento certo, né? Então, você vai, com essa função que é, sem dúvida nenhuma, muito difícil, é quando você mais se beneficia da tomada de consciência das ferramentas de mediação, que você vai precisar delas de assim, né? Concorda? Perfeito. Concordo. E esse é uma coisa que a gente às vezes causa confusão, né? E é importante clarificar, né? Então, eu, de novo, ressalto, quem quiser fazer pergunta, por favor, coloque no chat, né? A gente vai procurar responder depois e até encaminhar para quem fez a pergunta, tá? E dando continuidade, quer dizer, eu queria até falar assim, a gente, como eu já mencionei no início, né? Nós temos um programa hoje que vai começar daqui a um mês, mais ou menos, né, que é o programa Mediação no âmbito da governança, que é exatamente a ideia de dar uma profundidade nisso, né, a dar esses aspectos, essas ferramentas e tal. E aí eu emendo já de novo para a Gabriela, né, que é tão experimentada aí nessa área de mediação, o que ganha, de fato, um conselheiro, né, que tem maior consciência, não só a maior consciência sobre esse papel de mediador, mas que também desenvolve, né, não só o conhecimento dessas ferramentas, mas determinadas habilidades, né, aquela ideia de conhecimentos, habilidades e atitudes. Você conhecer, ter consciência, você ganha o conhecimento, vai desenvolver determinadas habilidades e, na hora certa, toma as atitudes. Acho que esse é o ponto final, né? Assim, é preciso tomar determinadas atitudes para não deixar aquele fogo se alastrar, né, e virar uma fogueira. Então, Gabriela, o que você acha, né? Quais são esses ganhos, né, que o conselheiro tem quando ele faz isso? Tá ótimo. Olha, nós temos duas perguntas também aqui no chat, da Alexandra, que eu posso responder junto com a tua, e do Tá. meu querido padrinho Gustavo Gonçalves, que escreveu uma coisa enorme aqui que depois eu vou ler, ou até de A gente repente vai ele abre o responder depois, microfone. Gabriela, fica tranquila. Vamos Tá bom, concentrar na live tá aqui. bom. Quando você
toma consciência desse lugar, e aí já aproveitando para responder também a Alexandra, a meu ver, a principal, a primordial, a primeira, cronologicamente também, ferramenta que a gente precisa usar é a visão sistêmica. Na visão sistêmica, a gente busca integrar e questionar se a gente já viu tudo, né? Sempre, depois de várias perguntas que a gente faz, e é sempre um rol de perguntas enormes, a gente no final pergunta, algo mais? Né? E é nesse algo mais em que a gente mais ganha compreensão. É como se a gente tomasse um helicóptero e olhasse de cima aquele grande quebra-cabeça de informações que a gente tem, porque é a partir desse mapa, e tem muitas maneiras da gente adicionar valor a esse mapa, que não dá tempo de falar, a partir desse mapa é que você pode tomar decisões bem informadas sobre aonde eu estou, como diz o Vanderlei, oncotô, proncovô, não é isso? É onde que eu estou, para onde que eu vou. É mineiro, esse é um linguajar mineiro. Pois é. Dialeto mineiro. Essa clareza, essa tomada de responsabilidade consciente do oncotô, procovô, que pode fazer a tua atuação ser muito mais eficiente e eficaz. Então, isso é o primeiro. Depois disso, você vai precisar entrar, o Vanderlei já mencionou isso antes, nessa leitura de quais são as posições e os interesses de cada um dos stakeholders essenciais. Né? E se a gente tem condições e tempo, a gente, além dos stakeholders essenciais, a gente vai olhar para os outros também, que a gente mapeou lá no primeira etapa. E aí, quando a gente consegue olhar, chegar nesse nível de compreensão mais profunda do que realmente importa a cada um, com a maior frequência, maior do que a gente imagina, a gente vai encontrar as zonas de possível acordo, que são as interseções daquilo que realmente importa, não da frescura, não dos traumas, não digamos assim, do excesso, mas sim daquilo que guia todo mundo e que é o motivo procípuo de estar ali, precípuo, né? Que é fazer o propósito da empresa ter a maior prosperidade possível e chegar nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Todo mundo quer, normalmente, que a empresa sobreviva, né? E a questão, o que difere é o como. E esse como, na maioria das vezes, é negociável, principalmente quando a gente traz informações objetivas. Então, em sei lá quantos minutos, eu resumi toda a escola de Harvard. Tá tudo aí. Tudo é importante, né? Mas uma coisa de cada vez. Então, de novo, eu insisto, quem tiver pergunta, coloca no chat, nós vamos responder depois da live, né? Nós vamos responder por escrito, tá? Vai ficar disponível no site. Estamos gravando também essa live, vocês vão poder rever ou até compartilhar com os amigos, quem vocês acham que deveria conhecer do assunto, né? Eu queria já partir para as considerações finais, né? Eu queria dar um fecho aqui nesse nosso bate-papo, porque nós tentamos realmente concentrar em 30 minutos para ser ali algo bem concentrado mesmo, né? Que tenha bastante informação, mas ao mesmo tempo que não tome demais o tempo de vocês. Ninguém mais aguenta live de 2 horas, 1h30, né? Então, vamos lá. Eu queria só dar um fecho, né? Eu acho que nessa minha trajetória de conselheiro, né, ao longo de todos esses anos, eu vejo que é preciso um rol de competências. Se engana quem acha que vai ser conselheiro porque fez um curso na Columbia, em Harvard, Stanford, de 1 semana, de 10 dias, e vai voltar e ser um ótimo conselheiro. Não, são habilidades, né, conhecimentos, competências que você vai adquirindo ao longo do tempo. E é um lifelong learning, que eu costumo insistir. É um aprendizado ao longo da vida e é um longo aprendizado sobre a vida, porque ser conselheiro está no ápice da necessidade de consciência que a gente precisa para poder transformar construtivamente uma organização. E esse tem sido o papel do Serinte. Agir para que a gente ganhe consciência e ajudar as nossas células-mãe de geração de valor da sociedade a evoluírem, se transformarem construtivamente. Portanto, mediação, para mim, e essa habilidade não só de mediar, mas também de mentorar, que tem um pé ali, uma com a outra, às vezes tem uma interface, são habilidades cruciais. E eu acho que todo conselheiro deveria se aprofundar
deveria entrar nesses aspectos, porque vai fatalmente exercer isso, principalmente se for um advisory board member, um conselheiro consultivo que vai lidar com empresas familiares, que vai lidar com empresas de capital fechado, onde há iminentes conflitos entre membros da família ou entre sócios. Então, aprender sobre isso é realmente importante. Eu queria agradecer, né, muito a presença da Gabriela, essa cancha que ela deu aqui para nós, né, esse caldo aí que ela deu sobre esse conhecimento que ela tão vasto, né, que ela conseguiu ao longo de tantos anos de estudo e de prática. Queria agradecer a presença de todos vocês. Foi um sucesso, tivemos 42 pessoas aqui no Pico, né? Então, realmente o assunto é um assunto que interessa, um assunto realmente importante, e também vamos praticamente ao longo do tempo mostrando, né, que o Celint está aí para poder levar em consideração e trazer conhecimento para vocês sobre os diversos aspectos da vida do conselho e do conselheiro que são importantes para a vida prática. Muito obrigado a todos e espero que tenha sido útil para vocês. Grande abraço a todos. Tchau, muito obrigada. Foi ótimo. Bom. Ótimo e oportuno. Obrigado. Obrigado, Tamburus. Muito bom. Muito bom mesmo. Tchau, um abraço para vocês. Tchau, tchau.